Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de eletroquímica e o assunto agora é eletrólise. Um assunto que eu confesso é bastante complexo, mas que nós podemos usar das ferramentas que já aprendemos ao longo do ano para conseguir compreender esse tipo de processo químico, fenômeno químico muito importante. A eletrólise ela seria um processo eletroquímico onde uma corrente elétrica é imposta em uma solução. É muito importante aqui fazer esse paralelo entre a eletrólise e as pilhas. Na pilha, nós estudávamos a movimentação do elétron, saindo de um metal e indo até um cátion. O cátion recebia esse elétron e reduzia, enquanto que a placa metálica que perdeu o elétron oxidava-se. E este fluxo de elétrons é que gerava espontaneamente uma movimentação de elétrons que era estudada. No caso da eletrólise, nós temos agora a movimentação de íons. São os íons agora em solução que vão se movimentar. E o experimento é feito com uma imposição de duas regiões, duas polaridades, digamos assim, impostas por um gerador. Na física, normalmente, um gerador é representado por duas barrinhas paralelas, uma maior e outra pequenininha. Então aqui nós temos um gerador elétrico que vai fornecer corrente. Cuidado, essa corrente, na química, ela é o sentido real e não o convencional, como na física existe. Então, os elétrons eles têm uma tendência a virem para esta placa, deixando ela, inclusive, negativa. Por isso, este será para nós o polo negativo. Já que nós temos que impor essa corrente elétrica, precisamos de um fluxo ao contrário, ou seja, uma região onde os elétrons migram de um lugar indo ao nosso gerador. Portanto, eles devem sair dessa região. Aqui nós temos o polo positivo. Polo positivo, induzido pela polaridade da bateria. Na física, o gerador que apresenta essa barra maior é o polo positivo, que induz esse polo positivo por contato, uma indução por contato na placa. Enquanto que esse polo negativo, uma vez entrado em contato com a placa, também vai deixar a placa negativa. Essa seria a lógica mais simples que você pode estabelecer para a eletrólise. É muito importante você deixar isso muito claro em todo o início de exercício, quando você encontrar algum esquema, algum desenho, tentando representar a realidade. Assim fica mais fácil o raciocínio, pois eu estou colocando essa aula com o polo negativo do lado esquerdo e o polo positivo do lado direito. Agora vamos às movimentações dos íons, pois o que nós fizemos aqui foram dos elétrons. Vamos colocar aqui um elétronzinho se movimentando daqui e aqui também. Bom, deu para notar que essa placa é o polo negativo, e nesse polo negativo os elétrons estão sendo colocados e alguém vai querer esses elétrons. Quem seria o íon mais tendencioso a pegar um elétron? A pergunta é simples, eu quero a resposta cátion ou ânion. Bom, qual dos íons, cátion ou um ânion, gostaria de receber um elétron? A resposta é um cátion, pois os cátions têm carga positiva, então a tendência espontânea, perceba esse detalhe, a tendência espontânea são migrações de cátions para o polo negativo, que está repleto de elétrons. Agora, uma vez que esses cátions têm uma tendência a chegar até o polo positivo, qual deve ser essa hierarquia de força? Quem consegue atingir a meta mais rapidamente? Quem consegue correr essa distância no meio aquoso de forma bem eficiente, bem eficaz? O primeiro da fila, o mais potente, os cátions mais robustos e possantes são os cátions de transição. Como eu coloquei o exemplo, o níquel 2+, o cobre 2+, o ouro 3+, e a prata+. Esses íons, quando presentes em solução aquosa, eles têm uma tendência muito grande, rápida e eficaz de chegar no polo negativo, o que torna eles os mais
rápidos, termodinamicamente falando e cineticamente falando, chegar até este polo. Na sequência, o próximo, logo depois de todos os metais de transição, vem o nosso H+, o hidrônio. Ele consegue também chegar até o polo negativo, mas não consegue vencer a briga com os metais de transição, com os cátions de metais de transição. Na sequência, nós temos a molécula de água, que vai ser estudada um pouco mais particular na nossa aula ainda. Mas ela consegue reagir com o polo negativo. Curioso, né? Percebe que é o único componente que não é um cátion aqui? Pois é, a nossa molécula de água ela apresenta polaridades. Ela apresenta na região localizada dos átomos de hidrogênio uma região mais parcialmente positiva. E o oxigênio apresenta uma região mais parcialmente negativa. É o que define, inclusive, a polaridade da molécula da água. Ela é angular e apresenta uma polaridade. Portanto, nós vamos investigar com mais detalhes essas polaridades e os polos. Mas a água está logo atrás do hidrogênio H+. Então, memorizem que o H+ está acima da água. Na sequência, abaixo da água, apresentam esses outros cátions bem famosos. Alumínio 3+, que é da família 3A, magnésio, cálcio e bário, da família 2A, lítio, sódio e potássio, da família 1A. Perceba que existe uma certa ordem, família 3A, família 2A, família 1A. Essa é a hierarquia com que estes cátions conseguem distinguir entre eles. Mas perceba que, uma vez que temos água no meio, uma solução aquosa, ela não vai permitir, a água não vai permitir que um alumínio, por exemplo, receba elétrons. Por quê? Porque a água está acima dela. Nessa hierarquia, a água vai conseguir pegar os elétrons e deixando o alumínio sem receber os elétrons. Portanto, isso nos indica uma certa dificuldade em promover uma eletrólise com a tentativa de recuperar este metal que está dissolvido, que está na forma de cátion no meio aquoso. Então, memorizem esse detalhe que vai ser importante para dividirmos isso em dois tipos de eletrólise. Mas aqui, primeiramente, vamos perceber que existe essa hierarquia. Metais de transição primeiro, H+ em segundo, água em terceiro e os metais 3A, 2A e 1A na forma de cátion conseguem chegar até a placa negativa se não tiver água. Se não tiver água. Bom, agora vamos ao polo negativo. No polo negativo nós temos uma tendência, polo positivo. Nós saímos do polo negativo, vamos ao polo positivo. No polo positivo nós temos uma tendência de íons que vão se aproximar ao polo positivo. Fica claro que são os ânions, os caras negativos que vão tender a ir ao polo positivo. E mais uma vez, aquela pergunta, né? Qual é a força com que estes ânions têm no meio aquoso? Os ânions de halogênios são os primeiros a chegarem. E aqui eu vou marcar um asterisco, por quê? Porque tem esse pentelinho aqui do flúor que está logo abaixo da nossa listinha. Eu coloquei ali ânions halogenados, né? Mas perceba que o flúor ele não está ali. Como é que eu posso explicar esse problema, digamos assim, né? O flúor, meu caro amigo, ele é um átomo muito eletronegativo. Por isso, como o flúor é muito eletronegativo, ele não permite a retirada do seu elétron. Tamanha a força do flúor. Os halogênios, eles apresentam, de certa forma, uma facilidade em perder os seus elétrons. Cloro, bromo e iodo. Por isso que eles estão na frente. Eles conseguem migrar rapidamente até o polo positivo. Chama muito a atenção desses ânions, cloretos, brometos e iodetos. Mas o fluoreto, ele não consegue com facilidade perder, não é convencido rapidamente, pois ele tem uma grande eletronegatividade. Essa, inclusive, é a lógica que pode explicar essa tendência. Perceba que o flúor é o último da fila. Ele é o íon que menos daria elétrons, que vai se oxidar pouquíssimo, não vai se oxidar. Na sequência, você vê que existem ânions oxigenados, oxigênio. Lembra da eletronegatividade? Flúor, oxigênio.
O oxigênio é o segundo átomo mais eletronegativo. Portanto, ele tem uma certa resistência em doar os seus elétrons. Ele não vai querer doar os elétrons. Por isso que os ânions oxigenados seguem logo após o flúor. Basta recordar rapidamente daquela listinha da eletronegatividade. O flúor seria o pior de todos, não tem vontade nenhuma de chegar ao polo positivo, pois lá ele vai perder os elétrons, ele não quer. Os ânions oxigenados também, são vários oxigênios aqui presentes que se juntam e reforçam essa prisão de que ninguém vai arrancar o meu elétron. Agora, no caso da água, ela não tem tanta resistência assim quanto esses ânions oxigenados. A água ela acaba interagindo um pouco melhor com este polo positivo e o oxigênio acaba sozinho, um oxigênio da molécula de água acaba perdendo esses elétrons. O mesmo acontece com o OH-. E perceba que ele está um pouco acima da água, justamente porque ele já tem uma carga negativa. Então o oxigênio acaba sendo ludibriado pela polaridade positiva, indo em direção ao polo. É importante você perceber aqui a diferença entre OH-, H2O, e CO3, PO4, SO4, ClO3. Tem muito oxigênio naqueles ânions e eles se reforçam entre si, impedindo que seja oxidado. Agora, um oxigênio só não dá conta de segurar o elétron, por conta do polo positivo. E um OH-, então, piorou. A carga negativa está ali chamando a atenção do polo positivo e o oxigênio sozinho não vai conseguir segurar esses elétrons. Vai acabar perdendo. Por isso essa hierarquia. E os halogênios, como eu mencionei, são átomos aqui não tão eletronegativos. Cloro, bromio, iodo está logo na sequência. Se você não recorda da eletronegatividade, vamos colocar aqui rapidamente. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital e assim continua a eletronegatividade. Então, ela é um grande truque para entender essa região. Percebe que a filinha justamente está descrevendo essa tendência? Fui ontem, não tenho nitrogênio, no clube briguei e saí. Você vê que os halogênios cloro, bromo e iodo são considerados ânions relativamente grandes e fáceis de perder os elétrons. Eles aqui vão sofrer essa oxidação. Cátions sofrem redução, ânions sofrem oxidação na eletrólise. Então, vamos aqui colocar já isso. No polo positivo, qual é a reação? É uma reação de redução, que é característica de cátodo. E neste polo positivo, nós teremos uma reação de oxidação. E toda oxidação sempre estará no ânodo. Perceba que essas palavras estão sempre amarradas. Cátodo reduz, ânodo oxida. A polaridade depende da lógica que nós estamos estudando. No caso da eletrólise, a sequência é polo negativo no cátodo, polo positivo no ânodo, e isso inverte na pilha. Por isso é importante você memorizar as tendências dos íons ou dos elétrons se migrando para não fazer decoradas ou decorar coisas erradas. Muito bom. Agora que nós temos essas filas, né, de tendências, vamos aplicar isso antes de mais nada, antes de aplicá-las. Vamos continuar aqui rapidamente estudando essas reações que ocorrem nos eletrodos. Lembra que eu mencionei que a molécula de água ela interage com o polo negativo? E olha só o meu desenho. Aqui eu coloquei um exemplo de uma solução aquosa, tem água no meio, e uma solução que tem íons sódio e fluoreto. Uma solução de fluoreto de sódio, podemos dizer assim. As moléculas de água, segundo a nossa regrinha lá em cima, elas têm uma tendência muito mais intensa e rápida de se agregar nessa placa negativa. Percebe que eu voltei os átomos de hidrogênio para essa placa negativa propositadamente, pois o hidrogênio tem uma carga parcial positiva.
Ou seja, está rolando uma interação ali entre os átomos de hidrogênio e essa placa negativa. Qual que é a tendência de um elétron perante um hidrogênio? Eis que temos a reação. A molécula de água que está aqui interagindo com a placa negativa, ela acaba recebendo este elétron. E o hidrogênio, no caso particularmente o átomo de hidrogênio com o outro átomo de hidrogênio, vai completar a reação formando o gás hidrogênio. O átomo de hidrogênio reduziu aqui. E como subproduto, acaba sendo formado o ânion OH-. Este subproduto é muito cobrado em algumas questões, através dos indicadores, principalmente fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador básico, ou seja, ela é dedo duro de coisas básicas e muda de cor para rosa ou vermelho. Então, se eu tivesse aqui nessa solução algum indicador fenolftaleína, que é incolor, em meio neutro ou meio ácido, ele passaria rapidamente a cor vermelhada com a menor presença de OH- na solução, evidenciando que a água reduziu. Então, toda vez que você envolver eletrólises com a água reagindo, o polo negativo fica básico. Quando a água reage, o polo negativo produz base. E além disso, forma-se um mol de gás de hidrogênio. Portanto, você pode observar bolhas de gases sendo formadas no polo negativo. Já no polo positivo, nós temos exatamente a confecção invertida. Eu coloquei moléculas de água com o lado negativo, a carga parcial negativa do oxigênio, próxima da placa positiva. Isso indica para nós uma interação entre duas cargas opostas. E o flúor não consegue vencer essa interação. Ele não tem essa vontade de doar os elétrons. O oxigênio, por sua vez, vai ter uma tendência maior que o flúor. Ele vence essa briga, dá os elétrons à placa positiva e sofre um processo de oxidação. Essa oxidação indica para nós uma perda de elétrons. E como é o átomo de oxigênio que está sofrendo o processo de oxidação, perceba que a molécula de água passa à espécie oxigênio, o que indica para nós uma oxidação. E formando H+, para contrabalancear as cargas. Isso indica para nós que o polo positivo fica ácido. E se tivéssemos algum indicador, por exemplo, a fenolftaleína, eu não observaria cor alguma, pois ele só muda de cor em presença de base. Portanto, nesta região do polo positivo ficaria incolor. E aí você tem que averiguar quais são os indicadores da questão. Mas, no geral, só fenolftaleína é cobrado. E perceba também que ocorre a formação de meio mol de oxigênio, de gás oxigênio. Importante também, formação de bolhas aqui. Mas o detalhe da proporção. Se você fosse contabilizar o volume produzido, você encontraria um volume muito maior de gás hidrogênio e um volume menor, a metade, de gás oxigênio, justamente devido à proporção estequiométrica dessas duas reações, que apresentam o mesmo fluxo de elétrons. 2 elétrons recebendo, 2 elétrons têm que sair. Nesse fluxo de elétrons, estabelecido essas duas reações químicas, essas semi-reações, você vai conseguir observar uma produção maior de gás hidrogênio e uma produção menor de gás oxigênio. Uma evidência também visual que pode ser cobrada em alguns exercícios. É isso, gente. Essa primeira etapa da aula envolveu esses conhecimentos básicos a respeito da eletroquímica, envolvendo o processo de eletrólise. Na próxima aula vamos para a parte mais detalhada em exercícios. Até a próxima.